Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes, né? Nós vamos falar sobre tirar dúvidas a respeito do bonsai, por exemplo, tirar dúvidas com fulano, com cicrano, pedir dicas, o que está acontecendo com a minha planta, por que a minha planta está assim, por que está assada. Eu vou falar para vocês por que isso é tão complicado, né? Por que isso é tão difícil, às vezes, de dar essa resposta e falar sobre também o que deixa seu bonsai saudável, né? Por exemplo, uma das coisas que deixa o seu bonsai saudável, a sua planta que já está em vaso, já está terminada, né? Uma das coisas que vai deixar ele saudável é isso aqui, ó, deixá-lo crescer. De tempos em tempos, temos a manutenção que nós fazemos na nossa planta, mas deixá-la crescer também é saudável, porque isso ajuda no metabolismo da planta, não corta ciclos da planta. E todas as vezes que nós fazemos a intervenção, como eu vou fazer aqui agora, né, trazendo essas varetas para trás nessa poda inteligente, deixando aqui os entrenós de maneira que ela vai brotar bonita novamente, isso deixa a nossa planta saudável. Então vamos lá. Tirar dúvidas sobre bonsai, por que é tão complicado, Diogo? Veja bem, uma pessoa chega lá e me manda uma foto de uma planta X, digamos que seja essa plantinha aqui que está meio decadente. Mandou a foto lá da planta. Diogo, a minha planta está assim, o que será que pode ser? É tão complicado a gente dar um feedback nesse sentido. Por quê? Porque é muita coisa por trás do cultivo, sabe? É muita coisa que envolve um cultivo de uma planta. Para a gente poder dar um feedback sobre isso, eu precisaria saber qual substrato que a planta está plantada, quanto tempo de sol que a planta está tomando, o tipo de adubo que foi utilizado na planta, ou se não foi utilizado adubo nenhum, enfim. É preciso entender o histórico da planta, porque uma coisa pode influenciar várias outras coisas, como por exemplo, né, às vezes a planta não está indo de jeito nenhum, está colocando adubo na planta, a planta não está evoluindo, está regando a planta direitinho, a planta não está evoluindo. Às vezes pode ser um substrato ruim, né, um pH ruim que está sendo gerado no substrato, pode ser um adubo ruim que foi utilizado, que atrapalhou o pH desse substrato e a planta não está absorvendo nutrientes. Então são inúmeras coisas, inúmeras. A planta pode estar com algum tipo de doença nas raízes. Agora tem uma outra questão, mais complicada ainda, né? Que é sobre estilos, né? As pessoas às vezes mandam foto de uma planta e falam assim: ah, Diogo, me dá uma dica sobre essa planta, o que eu faria com ela? Isso é uma coisa ainda mais complicada, porque o bonsaísta, pessoal, ele precisa nascer. Como assim, Diogo, o bonsaísta precisa nascer? Eu falar para você, olha, faz isso na sua planta, faz isso na sua planta e faz isso, né? Eu estou dando para a pessoa a minha elaboração. Mas e a sua elaboração, né? O seu crescimento no bonsai? Como que ele vai ficar, o seu crescimento no bonsai? Isso é uma coisa muito importante, porque se eu falo para você, corta aqui ou corta ali, mas você não tem assim uma noção de como a planta vai reagir, fica vago, fica muito vago. Então dicas na internet, nas redes sociais, precisam ser coisas mais subjetivas não, coisas mais objetivas, né? Como por exemplo, eu entorto esse galho para esse lado ou entorto para esse, né? Eu preciso ter uma noção de que da pessoa com quem eu converso, né, estejamos aí no mesmo nível de pensamento, né? Se não estivermos aí nesse mesmo nível de pensamento, nessa mesma linha de raciocínio, fica vago e pode até atrapalhar mais do que ajudar. Por isso que é interessante, não estou falando isso aqui para falar que você tem que participar da escola de bonsai ou não, porque na escola de bonsai, quando a pessoa ingressa na escola de bonsai, pelo menos todos os alunos, né, que interagem, que postam fotos das plantas, eu tenho uma noção, né, objetiva de tudo que está acontecendo, né, da forma do cultivo da pessoa. Tanto é que na escola de bonsai também é proposto uma forma de cultivo.
é proposto substratos, é proposto muitas coisas que já passaram por mim, que eu sei que dá certo, que eu sei que funciona, e sobretudo técnicas para aprendizado. Ó, ficou bonito, hein? Tá bem diferente do que estava quando nós começamos. Então, pessoal, fica uma coisa muito vaga quando a pessoa pergunta o que pode ser isso ou o que pode ser aquilo, porque são muitos fatores que podem fazer com que ocorra certas coisas nas plantas. Eu até peço desculpas também, né, sobre muitas pessoas que às vezes querem tirar dúvidas. Eu não tenho tempo, infelizmente, são muitas pessoas que mandam mensagens que infelizmente eu não tenho tempo de atender esse tipo de dúvida, porque como é que eu vou atender dúvida de um e não atender de outro, e de repente a pessoa fala, o que está acontecendo com a minha plantinha? E não tem como assim eu ficar levantando um histórico, tipo como que está a adubação, como que está a insolação, aonde que a sua planta está, etc, etc, etc. Então são muitas coisas envolvidas dentro dessa questão. E nós precisamos criar uma linha de cultivo, né? Precisamos criar um padrão de cultivo que dê certo. E a escola de bonsai propõe e oferece e ajuda a ser criado este padrão de cultivo, este padrão de elaboração dos projetos também, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite também, né? São caminhos que precisam ser exercitados. O bonsai é um exercício. Você não vai aprender a fazer bonsai sem se exercitar no aprendizado. Vou pegar mais uma planta para manutenção. Prontinho. Estamos aqui com um piteco com umas varas bem longas. Mais uma planta para manutenção. Esse piteco aqui, ele é um piteco cuja genética, né? Vamos falar um pouquinho sobre genética de planta. A genética dele é uma genética de entrenós longos. Dá uma olhada para vocês verem o quanto é longo esses entrenós, o quanto é grande os espinhos dessa planta também. Tanto é que eu não consigo, até hoje esse piteco aqui, ele está bem difícil de eu conseguir assim uma compactação nele, como eu gostaria que acontecesse. Gostaria que acontecesse nele uma compactação maior, mas essa genética dele me impede de alcançar isto. E isso já faz tempo, viu, galera? Porque este piteco, ele já é bem antigo comigo. Então eu tenho seguido dessa maneira com ele, conseguindo aí algumas ramificações, alguma compactação, mas de maneira bem lenta. Mas de toda forma é uma planta que eu gosto muito dela, sabe? Eu gosto muito porque é um dos pitecos que me ensinou bastante assim nessa questão da questão sob rocha, né? Questão de movimento. É uma planta que está se descamando, olha que bonito. É interessante quando o piteco começa a se descamar, ele se mostra bem bonito. Dá até a impressão assim, de um uniforme do exército. Mas ainda continuando nessa questão aí de dúvidas, vamos chegar mais pertinho do piteco aqui. Continuando nessa questão sobre as dúvidas, né, sobre tirar as dúvidas, é isso. É muito difícil ter uma opinião, dar uma opinião assim formada e justa para essas questões aí de pedir dúvidas, de tirar dúvidas pela internet, né? É preciso assim ter um bom senso das duas partes para que essas dúvidas possam ser sanadas de forma segura. Muitas plantas, como por exemplo, às vezes uma pessoa pergunta, o que está acontecendo com essa planta aqui? Às vezes eu penso, é falta de sol, ou então coloca a planta na sombra, mas às vezes pode acontecer que não seja isso. A pessoa faz, o negócio não é sanado, aí a pessoa pensa, o rapaz não sabe de nada, porque muitas pessoas às vezes pensam, né, que nós bonsaístas sabemos de tudo, só de olhar na planta ali já pensa assim, nossa, aquele cara sabe de tudo. E não é bem assim. É preciso haver familiaridade no histórico da planta e no histórico de aprendizado
do aluno também. Vamos aqui também agora fazendo mais uma manutenção, somente tirando as ponteiras aqui deste humus, né? É uma planta que está com seu crescimento bem reduzido, porque o humus é uma planta que cresce muita raiz, né? E à medida que essa raiz se compacta dentro do vaso, o crescimento dele é diminuído rapidamente. O crescimento dele é diminuído quando ele se estabelece totalmente no vaso. E falando mais sobre essa questão de tirar dúvidas, é muito interessante também para vocês que são seguidores aqui do canal, se atentar nas nossas playlists. Como, por exemplo, nós temos uma playlist inteira, né? Essa playlist se chama Como Fazer Bonsai. Essa playlist é o seguinte, ela tem muita coisa legal para você que quer iniciar na arte do bonsai. Porque muitas pessoas ficam pensando assim sobre essa questão de investir financeiramente, né, para poder aprender a fazer bonsai. Muitas pessoas às vezes compram plantas, compram vasos, mas não querem investir financeiramente em um curso, né? Tanto para aprender como para também manter talvez as plantas que tenham em casa também, ok? Então fica essa dica das playlists também do nosso canal, que são muitas as playlists, sobretudo as playlists de nossas séries também, né? Temos várias séries em nosso canal, onde você pode também estudar essas séries e fazer anotações sobre elas, né? Sobre tudo que é proposto naquelas séries ali. Beleza pura? Ficam mais essas dicas para vocês. Eu acredito que por hoje é só, tem mais uma ali para mim poder podar, mas agora eu acho que eu vou almoçar. Então, só para a gente fechar, né, essa questão sobre tirar dúvidas, o que eu queria explanar aqui é o quão difícil é dar opinião em uma planta de uma pessoa, tipo o que eu faço ou o que está acontecendo com essa planta, devido às inúmeras coisas que podem estar acarretando aquilo. Algumas plantas nem são assim tantos problemas, por exemplo, algumas pessoas se assustam quando a planta está com algumas folhinhas amarelas, como por exemplo este piteco aqui, ó. Se for para a gente ver, ele está com algumas folhinhas amarelas. Algumas pessoas perguntam, o que está acontecendo que a minha planta está com as folhas amarelas? No caso desse piteco aqui é extremamente normal, faz parte do ciclo da planta, né, ela estar ali com algumas folhas amarelas. Agora, como por exemplo, esta ceriça aqui, eu pretendo até gravar um vídeo sobre, né? Ela está com algumas folhas amarelas, ela não está se desenvolvendo bem, mas é tudo por conta de quê? Por conta do tamanho do vaso. Este vaso aqui para essa planta já está muito pequeno, né? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Quando aumentar o tamanho do seu bonsai pronto. Porque o vaso definitivo também não é um vaso que a gente coloca a nossa planta e ela vai ficar ali o resto da vida dela. Tem toda uma questão de espécie, tem toda uma questão do tipo de planta, né? Porque nós precisamos dar para a planta condições para que ela sempre esteja saudável. E o tamanho desse vaso aqui para essa ceriça não está tão saudável assim mais. Ele ficou até durante um ano. Eu posso até fazer uma poda de raízes nela novamente, colocá-la aqui de novo, mas eu acredito que isso vai debilitá-la ainda mais. Porque ela está pedindo aqui pelo menos mais uns 2 dedos de espaço no tamanho desse vaso aqui. Beleza pura? Esse vídeo aqui foi só para falar um pouquinho, né, sobre essas questões de tirar dúvidas, de aprender, etc. Porque é uma questão assim um pouco complicada. Beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.